Eu conheci o professor José Luiz Sanfelice ainda como estudante da pós-graduação em Educação aqui na Faculdade de Educação, onde eu tive a alegria e o privilégio de tê-lo como professor e também como orientador no mestrado e no doutorado. Desde então, estabelecemos uma longa parceria, tornamo-nos amigos e mais tarde colegas nesta mesma casa. Como professor, Sanfelice era muito respeitado e admirado por todos. Sua notável capacidade didática, aliada ao seu profundo domínio da matéria que ensinava, a sua docilidade no trato com os estudantes e o seu zelo nas orientações das pesquisas, fizeram dele um educador inesquecível para uma infinidade de estudantes de graduação e de pós-graduação. Falando um pouco dele como gestor, o professor Sanfelice foi, inicialmente, diretor associado da FE, a partir de 1988, na gestão do professor José Dias Sobrinho. 2 anos após a eleição, o professor José Dias foi convidado a assumir uma das pró-reitorias da Unicamp, e então o professor Sanfelice passou a responder pela direção, embora tenha permanecido como diretor associado. Posteriormente, no processo de consulta seguinte, foi eleito diretor. Na prática, portanto, o professor Sanfelice esteve à frente da direção da FE por 6 anos, de 1990 a 1996. Sanfelice sabia bem da responsabilidade e das dificuldades envolvidas na gestão de uma instituição como a Faculdade de Educação da Unicamp. Mas ele acreditava que, na academia, é necessário que pessoas e grupos se disponham a exercer funções administrativas, sempre em prol de projetos prioritários. Ele tinha a convicção de que um diretor não representa a si mesmo. O diretor, dizia ele, executa uma direção que é colegiadamente discutida e determinada. Tudo exigia reuniões preparatórias e articulações que orientavam a ação da direção. Para ele, a gestão tinha que levar em conta também uma característica marcante da Faculdade de Educação, já bastante visível naquela época, e agora talvez ainda mais acentuada, que é o pluralismo de ideias, de concepções teóricas, de posições políticas e de modos de compreender o que é a universidade. E como dirigir esse conjunto tão complexo de indivíduos, grupos e interesses? Para o professor Sanfelice, a resposta estava na gestão democrática. O grande desafio, dizia ele, é estar atento para não incorrer ou endossar o autoritarismo, mas, ao contrário, garantir formas democráticas de atuação e a sua transparência para todos. A democracia, portanto, tanto na forma quanto como ação concreta, era para ele o pressuposto básico do exercício da direção. E o que isso significava na prática? Significava, abre aspas, partir do plural, das diferenças, do individual, para depois executar aquilo que se torna hegemônico no coletivo. Então, o que for hegemônico será a direção a ser seguida, se constituirá em política, mas ainda assim respeitadas as diferenças. Fecha aspas. Essa era basicamente a visão de gestão democrática do professor Sanfelice. Naturalmente, a multiplicidade de concepções teóricas e de posições políticas implica também divergências, embates, confrontos, situações que trazem tensão e desgaste. Mas, para ele, as regras da civilidade davam conta desse aspecto. Como bom historiador, não deixava de reconhecer as conquistas obtidas nos anos e nas gestões anteriores, ao mesmo tempo em que se empenhava em buscar avanços ainda necessários. Recusava, portanto, o imobilismo, o desânimo, o conformismo e sabia cultivar a consciência histórica, especialmente quando as coisas não avançavam no ritmo de sua vontade individual. Como gestor, Sanfelice também se preocupava em não se converter em um burocrata. E para evitar isso, ele sempre se perguntava:
como um docente não envolvido com a administração gostaria de ver conduzida determinada ação? Essa pergunta o obrigava a pensar e a ouvir os docentes em seu dia a dia, em sua pesquisa, em seu gabinete, em sua sala de aula. Essa era a sua maneira de fazer com que os demais professores, não envolvidos diretamente na gestão, fossem também, de certo modo, os gestores, isto é, tivessem o domínio das atividades meio. Foi com base nesse princípio que ele conseguiu responder a uma série de demandas coletivas da unidade, buscando otimizar o funcionamento dos setores administrativos, incrementar as instalações de ensino e pesquisa e facilitar a realização das atividades fins da universidade. Foi também em sua gestão que a FE implantou de forma pioneira na Unicamp o curso noturno, no caso o curso de pedagogia, para atender aos estudantes trabalhadores. Lamentavelmente, José Luiz Sanfelice não está mais fisicamente entre nós. Partiu no dia 1º de abril de 2021. Nosso diretor, professor e colega nos faz muita falta. Sobretudo nos tempos atuais, em que, mais uma vez, nos deparamos com a necessidade e o dever de resistir ao arbítrio, à violência, à crueldade, enfim, à barbárie, da qual ele era a antítese. Mas conforta-nos e nos fortalece saber que ele continua entre nós, nas boas lembranças, em seus ensinamentos e no legado que deixou à comunidade da FE e da Unicamp. A ele, nossa admiração, nosso respeito, nossa gratidão por ter se dedicado de forma tão plena e radical à Faculdade de Educação, pensando sempre, como ele mesmo diz, e aqui trago as palavras dele para encerrar essa gravação, pensando sempre em uma universidade pública mais democrática, mais autônoma, mais atenta às necessidades sociais de nossa época e mais qualificada para a produção de conhecimentos.